Hi guys! Eu sou a Teacher Cristiane Mourão e vou descomplicar para vocês aqui a língua inglesa. E o assunto da aula de hoje é o seguinte, let's go! Prepositions of place, com vocabulário aqui de places, lugares. Então, são as preposições de lugares que são as seguintes. Vejam comigo. Eu tenho in, at e on. 3 prepositions of place, que são as preposições de lugares. Para que eu vou usar essas preposições mesmo, tá? Como o nome diz, preposições de lugar, para dar a noção de lugar, de onde está algo, de localização, de endereço e tudo mais, ok? E na língua inglesa temos essas preposições aqui que vocês vão acompanhar comigo com exemplos para que vocês possam compreender o uso de cada um. E vocês vão ver que não é difícil, ok? Let's go! Eu tenho aqui in, at, on, 3 palavrinhas muito pequenas. In, ela será utilizada para lugares fechados. Vejam esse exemplo aqui. Pay attention. Lugares fechados. In the oven, no forno, ok? At, para lugares específicos, como no exemplo, at the park, no parque. On, vejam comigo, para superfícies. O exemplo que eu tenho aqui, com a personagem Julia, é o seguinte, on a bubble gum, que no caso no chiclete. Vocês viram nos 3 exemplos que cada um deles vem com uma característica diferente. E é isso que vocês vão ver comigo. Cada preposição dessa, ela vem com uma característica que vai ajudar você a utilizar nas orações. Vejam comigo o uso da preposition on. Let's go! Aqui, a preposition of place on, ela significa sobre, tá? Sobre. Então, on mais o da, né? Tem no e na, ok? Usamos a preposition on nas seguintes situações. Vocês têm que ter em mente essas características. É assim que você vai diferenciar cada uma delas, porque a gente não sai usando o in, o at e o on onde eu quiser. Elas têm uma posição na frase de acordo com o que elas significam. Então, não pode usar tudo doido não, tá bom? Vejam então. On utilizaremos para flat surface, transport, the corner, floor, specific phrases. Vejam então, flat surface são superfícies planas, transportes, tá? The corner, na esquina, floor é o piso, tá? E frases específicas. Vocês utilizarão essa preposition com essas situações aí, tá, gente? Então, utilizem com essas situações todas, certo? Agora, vocês vão acompanhar comigo exemplos com a utilização da preposition on. Vou contextualizar, porque ela sozinha, gente, ela não
tem significado, tá bom? Não dá para utilizar essa preposition sozinha, abandonada ali na frase não, tá? Vejam comigo então a primeira característica da preposition, ok? No caso eu tenho aqui, ó, flat surface, que são superfícies retas, planas. Por exemplo, the picture is on the wall. The picture is on the wall. Então aqui, ó, o quadro está na parede, então uma superfície plana, tá? Então, on para flat surface, flat surface. Um outro uso dessa preposition, transport, para os meios de transporte. Então, por exemplo, eu quero dizer, eu estou no ônibus, no barco, no trem, no avião, tá? No metrô, aqui no caso a palavra tube seria metrô. Você vai utilizar esse na ou no, em inglês, on, tá? Então, para meio de transporte, on. Example, I'm traveling on a bus. I'm traveling on a bus. Eu estou viajando no ônibus, de ônibus. Então, essa preposition que foi utilizada aqui foi o on, porque eu estou me referindo a meio de transporte, right? Eu tenho ainda uma outra característica, porque a preposition on tem muitas características e eu estou trabalhando com essas características para que vocês possam descomplicar esse assunto aí. Let's go! Eu posso utilizar também quando me refiro a floor, tá? Ao piso, ao andar de um edifício, por exemplo. Ok? Então, no exemplo aqui eu tenho my office is on the first floor. My office is on the first floor. Então, meu escritório fica no, esse no é o on, tá? Quando eu me referir a um andar, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar e assim por diante, ok? Então, utilizem a preposition on todas as vezes que vocês observarem o uso da palavra floor. Utilizamos ainda a preposition place on para street. Vejam comigo. Street. Quando eu quero mencionar na minha frase o nome de uma rua. Aqui, I live on Getúlio Vargas Avenue. Avenue, ok? I live on Getúlio Vargas Avenue. Quero dizer o nome de uma rua. Qual é a preposition que eu vou utilizar, gente? On. Utilizem on sempre. Mais usos aqui da preposition. Agora vocês vão ver comigo o uso da preposition at. Let's go. Então, usamos a preposition at para indicar, muito importante, o uso das características das prepositions para que você possa utilizar nas orações corretamente. Aqui eu já estou modificando a preposition, não é mais o on, será o at. Quando utilizaremos essa preposition, pessoal? Então, vamos lá. Quando eu me refiro a locais de trabalho, por exemplo, companies, workplaces. Quando eu indicar o local de trabalho, eu trabalho no centro de mídias, por exemplo. Então, I work at centro de mídias. I work at centro de mídias, no caso, né? School, college, university. Quando eu me refiro a um ambiente escolar, ok? Pode ser a faculdade, a universidade, a escola mesmo. Buildings são construções, prédios, ok? Specific phrases e frases específicas. Nessas situações, vocês utilizarão a preposition at. Então, cada uma tem uma característica diferente. Vejam um exemplo com a preposition place at. Let's go. Aqui, ó. Companies, que são empresas, companhias, ou workplaces, locais de trabalho. Aqui eu estou indicando o local. Lembram que eu disse no começo da aula que as prepositions of place, elas dão noção de lugar. Então, aqui eu estou dando noção de um local. They work at a hospital. Eles trabalham onde? Onde eles trabalham? Qual é o local de trabalho deles? E para utilizar a preposição aqui no caso, eu vou usar at. Por quê?
porque eu estou falando de um local de trabalho, certo? Então, uma empresa, o local de trabalho, eu utilizarei a preposition at, certo? Então, they work at a hospital. They work at a hospital. Eles trabalham no hospital ou em um hospital. E como eu disse para vocês anteriormente, eu quero dizer onde eu trabalho. I work at centro de mídias. Eu trabalho no centro de mídias. Esse no, essa preposição que eu quero mencionar na minha oração será a preposição at, porque é para lugar específico, tá? Então, at para lugares específicos, para lugares de trabalho, para escolas e assim por diante. Vejam agora um exemplo com at, se referindo a locais de escola, por exemplo, faculdades, universidades. Pay attention. Então, school, escola, college, faculdade, e university, universidade, ok? Universidade. Aqui neste exemplo eu tenho o seguinte: she studies engineering at university. Eu mencionei aqui a universidade. Então, na universidade, a preposition que será utilizada será a preposition at. Na universidade, na faculdade, na escola, no jardim de infância, tudo é at, porque estou me referindo a algo específico e relacionado a ambientes escolares, ok? Agora veremos a preposition place in. Let's go. In, dentro, e significa no e na, certo? Basicamente, elas têm os mesmos significados, mas usamos elas em lugares diferentes nas orações. Como é que eu vou saber quando usar cada uma delas, se elas se parecem tanto? Pelas características, tá? Por isso que vocês estão vendo comigo as características de quando eu vou usar cada uma delas. O in. Usamos a preposition in para indicar specific point in a large area, ok? Class, country, city, suburb. Então, nós vamos utilizar essa preposition para especificar algo em uma área grande, uma área maior, tá? Aula, para aula, país, cidade, bairros, ok? Então, agora a preposition in vai ter essa característica e você não vai se atrapalhar na hora de usar, tá bom? Vejam comigo os exemplos. Aqui, ó. Specific point in a large area. Então, um ponto específico, uma área grande, uma área maior. Observem um exemplo. There is an interesting picture in their room. Let's see it. Então, tem o quê? Um quadro, né, naquela sala, ok? There is an interesting picture in their room. In their room. Ó, naquela sala, naquele cômodo, dentro. Então, quer dizer que tem uma imagem, tem uma pintura, tem uma foto, ok? Dentro de algum local específico. Eu estou especificando o local. Então, o in, ele é bem fácil de ser utilizado porque é algo que está dentro, tá? Ele está delimitado por áreas, tá bom? Então, quando está delimitado, ó, naquela sala, naquele cômodo ou dentro de algum objeto, eu estou especificando, eu estou delimitando áreas. Então, o in é dentro, tá? Eu posso utilizar também o in da seguinte maneira. Let's go. Ó, quando eu me referi a país, cidade ou bairro, country, city e suburb, ok? Aqui, my grandparents live in Codajás. My grandparents live in Codajás. Então, meus avós moram em Codajás. Em, essa preposição em, está se referindo ao quê, gente? A um local específico aqui no caso, né? Então, se eu quero dizer de que país eu sou, de que cidade, de que bairro, né? Eu vou utilizar a preposition in,
certo? Então, só resumindo aqui, a preposition in será utilizada para delimitar áreas, né, dentro de um local delimitado, que você sabe, né, para falar de países, de cidades, dos bairros. A preposition on, ela se refere a uma superfície, ó, aqui, preste atenção, aqui uma superfície, né, algo que eu sei que está ali, como, por exemplo, aquela pintura na parede, no chão. Então, é algo assim, que se refere à superfície mesmo. E a palavra at é para lugares mais específicos, mais amplos mesmo, como para indicar o local que eu trabalho, que eu estudo e assim por diante, certo? Espero que vocês tenham compreendido o uso das prepositions of place. Agora vamos para a nossa DLI. Vocês irão identificar as palavras ou expressões que são usadas com a preposition of place on, somente com a on, tá, gente? A on. A number 2. Escolha a preposição de lugar adequada para cada frase. Então, entre parênteses, temos as prepositions e você vai escolher qual está adequada para cada oração. Daqui a pouquinho eu volto para a correção.
Então, na aula de hoje, vocês acompanharam comigo o uso das prepositions of place, que são as preposições de lugar, como a palavra at, on e in. São 3 prepositions, 3 palavras bem pequenas. E eu deixei para vocês a seguinte atividade. Let's go! Vocês deveriam indicar as palavras ou expressões que são usadas com a preposition of place on. Somente as que nós utilizamos on, tá? Então, vamos ver. A palavra bus. Bus é meio de transporte. Vocês sabem que para meios de transporte eu utilizarei a preposition on. Então, on the bus. On the bus. Vou marcar aqui então, né? Letter B, the school. The school, a escola. Todo o ambiente escolar. Utilizaremos a preposition at. Aqui no caso, vamos at the school ou at school. Ok? Pode ser das duas maneiras. At school. Kitchen, kitchen, na cozinha. Lembram que eu utilizo a preposition in para lugares fechados, onde são delimitados. Então, eu utilizo in para a cozinha. Aqui, the left side of Cross Avenue, ok? Eu vou utilizar a preposition on aqui, tá, gente? On the left side, ok? E também temos a letter E, a palavra floor, e fica da seguinte maneira, on the second floor, porque eu estou indicando o andar, certo? Eu estou indicando o andar, e quando eu indico o andar, o piso, eu vou utilizar a preposition on. Então, letter A, D e letter E são as alternativas que recebem a preposition on. Vamos ver a atividade number 2. Vocês vão agora escolher a preposition of place adequada para cada frase. Aqui eu tenho 5 alternativas. E entre parênteses eu tenho 2 prepositions que você vai escolher conforme a oração. Então, my history book is at ou in the backpack. Backpack é mochila. Mochila. E quando eu quero indicar que algo está dentro, está sendo delimitado o local, eu utilizarei in. Então, my history book is in the backpack. O meu livro de história está dentro da mochila. Vejam aqui que eu tenho a palavra floor, que é piso, o andar, o chão, certo? Vocês sabem que quando eu tenho esta palavra, eu vou utilizar sempre a preposition on. Então fica, our apartment is on the 3rd floor. Então, nosso apartamento fica no 3º andar. Fica no 3º andar. Let us see. Carol lives, Humaitá. Todas as vezes que nós indicamos um país, uma cidade ou um bairro, nós utilizaremos a preposition in, tá? Então, Carol lives in Humaitá. Letter D. Suzanne works, the library, na biblioteca. Então, library é biblioteca, gente. Aqui eu estou delimitando o local, né? Eu estou dizendo algo sobre algo específico. O que é específico aqui? A biblioteca. Então, para lugares específicos que eu estou dizendo o nome dele, o local, eu utilizarei a preposition at. Então fica, Suzanne works at the library, ok? Suzanne works at the library. Por que é o at aqui mesmo, gente? Porque é um local específico. Então a preposition
At é para lugares específicos, lugares que eu estou citando, dizendo o nome, onde é exatamente. Então, utilizaremos a preposition place at. We're the train to work. We're the train to work. Então, nós estamos no trem para trabalhar, para o trabalho, né? Então, nós estamos no trem. Meios de transporte. O que acontece quando utilizamos, quando queremos usar uma preposição para falarmos dos meios de transporte? Utilizaremos a preposition on, tá? Então, we are on the train to work. Nós estamos no trem para o trabalho, right? Então, meios de transporte, se fosse the bus, aqui, por exemplo, seria on the bus, e assim por diante, certo, gente? Então, vocês viram comigo a correção aqui da atividade, da DLI, onde eu trabalhei com vocês os usos das prepositions of place in, at, on. Cada uma delas é trabalhada conforme a característica, então fiquem atentos ao uso, à característica de cada uma delas, que aí vai ficar bem fácil, bem compreensível para vocês, certo? Então agradeço muito a participação de vocês. Até mais! A sua aula continua no próximo vídeo.